As relações elas podem ser dirigidas por um símbolo, como a sociedade nos ensinou sobre o que é o ato do amor, do casamento. Né? Quando você crescer, você vai escolher alguém, você vai ter uma família, você vai ter uma pessoa. Mas quantos seus pais te prepararam para viver bem esse relacionamento? Né? Qual é o exemplo que talvez você teve em casa? Né? O pai e a mãe, papai e mamãe sentavam, eles estavam sempre bem, sempre dando carinho para o outro. Você aprendeu isso no berço, você viu, observou? Ou você presenciava briga, presenciava às vezes agressão ou descaso, ou quiçá, né, essa relação infelizmente talvez não teve como concretizar, né, a continuidade dela, e você presenciou o divórcio. O que isso foi gerando de aprendizado? E aí pensa comigo no dia a dia prático, quando a gente vai para a nossa relação, o quanto se repete, né, dessas coisas, né, desses símbolos, porque o símbolo de estar casado ele é importante. Né? Você chega no seu trabalho, sou casada há 10 anos. Mas o estar casado, gente, não é você ter o símbolo, uma aliança no dedo e um contrato assinado. Isso é o homem moderno, né? Nós na modernidade, olha que absurdo. Se casamento fosse fácil, a gente não precisava assinar um papel no cartório para falar que a gente está com outra pessoa. Né? Pensa comigo, se casamento fosse simples, você não tinha que sentar na frente do juiz, assinar lá para falar que você quer. Por que a gente tem que ir para um papel? Vamos pensar, vamos ser mais humano, sair do ato de assinar um papel para dizer que eu estou com alguém, o ato de colocar uma joia no meu dedo para simbolizar. O símbolo do casamento é importante, mas o quanto você vive o símbolo do casamento e quanto você vive o ato de se relacionar, o ato de estar casado. Porque o símbolo do casamento, você pode acordar pela manhã e se lembrar, sou casado, você olha para o lado, tem alguém deitado lá na sua cama, que muitas vezes vai se tornando um estranho, que você não sabe muitas vezes quais são as aflições, os sonhos, os desejos. Essa pessoa se arruma, você também, vocês seguem a rotina de vocês. Voltam para casa, porque afinal vocês são casados, e vão voltar para o mesmo lugar para ter a mesma rotina, um pouco das mesmas coisas. Mas o que é o ato de se relacionar? É o ato de esquecer esse símbolo, é vir um pouquinho para o que vai abaixo da simbólica. A simbólica é você assinar aquele documento e usar um negócio de ouro no dedo. Aí tem o imaginário, que é o que você pensa a respeito do símbolo de estar casado. Às vezes você pensa que estar casado seria ter alguém mais próximo de você, alguém contribuindo também na sua jornada, tendo interesse nas suas ideias, nas coisas que você pensa, nos projetos que você quer fazer. Então esse é o imaginário. O imaginário ele é bem individual, né? O que você pensa a respeito daquilo, o seu marido, sua esposa também tem o imaginário deles. Mas nós temos o real, gente. O real é o que você vive todos os dias. O real é o ato de acordar do lado daquela pessoa e passar o dia do lado dela. E como é o real? Você está servindo ao símbolo de estar casado? Você está preso no imaginário do que seria ter essa relação melhor? Ou você realmente está vivendo a realidade de se relacionar? Porque o dizer sim lá no começo, para fechar essa primeira ideia, dizer sim lá no começo é fácil, porque a gente está apaixonado. Mas dizer sim todos os dias é o que leva à maior nobreza do ato de amar. E aí nós temos algumas formas de amar. Esse ato mais nobre de realmente ser alguém interessada pela relação, ou o amor-apego. O que é o amor-apego? Eu preciso do outro, né? Acordo, eu vou ao banheiro, abro lá para escovar o dente, eu escuto um barulho, eu quero que o outro chegue. O amor-apego é que a sua vida ela precisa do outro para acontecer. E aí você se desloca desse lugar, você se mistura no meio do outro, você no meio da relação já não sabe mais se você está servindo a algo que realmente é importante e bom para você, ou se você está vivendo ali um processo de confusão, né? Onde você se misturou no outro, você já não sabe mais quem é você, quem é o outro e o que é essa relação. E aí esse apego vai se dando por coisinhas simples, né? Por rotinas, por ideias, por simbólicas que você vai construindo nesse dia a dia e que muitas vezes não tem sentido mais nenhum, nem para você, nem para ele, nem para ela, mas ainda são mantidas. E aí quando a gente quebra isso, como a gente quebra isso? É ter um pingo de consciência que para essa relação dar certo, todos os dias eu tenho que acordar e realmente me colocar a estar ali para o outro. Né? Para a gente, como eu disse no início, para sermos completos, a gente realmente tem que estar completo. Porque o que faz o movimento do ego, de entender a escolha de estar com uma outra pessoa, é a relação que a gente tem com aquele símbolo, né, do outro, do que é aquela relação. E se a gente coloca na projeção do outro, né, que ele tem que servir como um pai,
Porque quando o homem cobra a mulher, poxa, cheguei em casa e não tinha comida na mesa, quando a mulher cobra o homem, olha, ele não está tirando lixo, ou qualquer coisa desse tipo, vai mostrar o que tem no nosso inconsciente coletivo, que a gente chama de energia masculina e feminina, que é o anima animus, né? O que é o anima animus? É a nossa capacidade, é essa energia masculina e feminina, esse amadurecimento que nós temos na relação com o outro. O homem, para entender a mulher como uma pessoa completa, ele passa por 4 estágios e a mulher também, né? Quando a gente entende nessa energia desse inconsciente coletivo, esse inconsciente mais profundo do ato da simbólica do que é o casamento, o homem e a mulher, eles primeiro vão buscar qual que é a primeira relação que a gente tem com uma pessoa de outro sexo. É com a mãe e com o pai. A mãe é trazida, né, por Jung na primeira fase, chamada de Eva. O que é Eva nessa simbólica, tá? Tudo isso aqui é um símbolo, tá? É uma forma, uma metáfora. Mas por que Eva? Porque Eva, ela tem a função de servir, né, o alimento, e é o que a mãe faz, esse cuidado, esse zelo. E a mulher busca no homem aquele homem mais forte, másculo, que vai gerar um tipo de proteção, que vai estar à frente dos problemas. Então é aquela forma mais de um homem parecido com Tarzan, sabe? Um homem mais primitivo. Veja, talvez aqui, mulheres, quando vocês começaram a ter o primeiro interesse, né, em perceber o sexo oposto, a parte física dessa estrutura, da força, ela era muito eminente nessa fase. E a mesma coisa com o homem, quando começava a perceber a mulher, ele percebia, ele queria essa provedora. Depois a gente vai para uma simbólica, que é chamado de Helena, né? Essa segunda ideia da energia feminina, de como eu entendo a mulher. Helena, ela já é uma figura mais romantizada. Eu preciso conquistar essa mulher. Essa mulher não está aqui para me prover. A relação, ela já vai para uma coisa mais sofisticada, né? Não é um marido que vai chegar em casa. Quantos aqui, gente, né, maridos que casaram com as suas mães, que sentam em casa, ficam jogando videogame o dia inteiro, ou vendo futebol esperando serem servidos, ou não tendo o mínimo de atitude, né, masculina dentro da casa. O masculino não é ser um machão, muito pelo contrário, é esse equilíbrio, é ter essa leveza, é entender a sua participação no fluir, né? E a energia feminina é esse equilíbrio. Quando chega nesse nível, você vai aprendendo como ter essa relação nesse aspecto mais romantizado, né? A terceira etapa, para o homem e para a mulher, traz a figura de Maria, que é essa figura onde já soma o conhecimento de virtudes. A mulher, eu escolho uma pessoa para estar comigo para completar as minhas virtudes. Esse terceiro elemento, se eu não busco ali a primeira, que é carnal, física, o sexo, eu estou buscando na segunda etapa alguma coisa mais romantizada, onde eu tenho o ato da conquista, o ato da sedução. Nesse terceiro, gente, a gente tem um ponto muito interessante que entra a completude. É quando eu encontro no outro virtudes que elevam as minhas virtudes. Sabe quando você se faz melhor na presença de alguém? Quando você está ali e alguém te puxa, né? Quando você desiste, tem algum companheiro. Eu aqui sou muito grato à minha esposa, eu falo sempre. A minha esposa, ela tem o talento de fazer adubo, né? Bosta virar adubo, porque eu sei o quanto eu fui um merda várias vezes na minha relação lá no passado. Ela pegava aquilo e ela mostrava o que era bom, colocava na terra e aquele adubo começava então a germinar, né? Essa relação é a mágica. Que aí a gente chega na quarta forma, que é Sofia, né? A sabedoria. É quando realmente a gente escolhe estar naquela relação e fazer ela dar certo todos os dias. Porque pense comigo, gente, né? Estamos chegando próximo ao final. Relacionamento é para sempre, né? É para sempre, gente. Senão você vai ficar sempre saindo daquela jaula, buscando uma outra que esteja limpa. E você esquece que você tem o poder de limpar. O relacionamento, quando a gente já desistiu, é porque a gente desistiu de nós mesmos. Porque nós seremos reflexo do que estamos vivendo agora, em qualquer outra relação, mesmo que sozinha, mesmo que esteja só com você. Uma reflexão profunda, mas interessante. O ato de ser para sempre nos faz ter um ato de assumir a responsabilidade de fazer ser bom. Se você tivesse com certeza a consciência de que isso é eterno, e aí eu quero uma reflexão simples para você fazer comigo.
Se você olhar para trás, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que já aconteceu com você, você tem a capacidade de acessar infinitas vezes. Então, o seu passado, ele pode ser repetido infinitas vezes. Se você lembrar do momento em que você conheceu o seu parceiro, a sua parceira, o momento em que você descobriu essa pessoa, o momento que você fez uma viagem, você acessa infinitas vezes. Então, se a gente olhar para o futuro, a gente entende que esse futuro também é infinito. Porque qualquer coisa que nós construirmos a partir de agora, ela também poderá ser repetida no nosso pensamento, na nossa lembrança. Entendendo isso como algo viável, né, o passado e o futuro como algo que pode repetir na nossa memória infinitas vezes, vamos pensar se o Criador descesse aqui em pessoa e te dissesse que o segredo da vida é que quando você chegar lá no final, você vai ter o presente de voltar para o início e viver tudo que você viveu novamente. Cada detalhe, sabe, cada pequena coisa, cada grande coisa, esse momento que nós estamos aqui conversando, você vai reviver ele. Como você escolheria fazer valer a pena? Já que o passado vai ser repetido e o futuro também, e eu tenho a liberdade de começar a escrever essas páginas que ainda estão em branco, como eu faria valer a pena repetir um momento com meu marido amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês? Como eu faria realmente ser bom? Porque a gente não pensa em relação ao tempo. Amar é uma decisão, exatamente. É uma decisão diária. Como a gente não reflete muito sobre o tempo, a gente sabe que ele acaba, mas não sabe quando, a gente também esquece o quanto ele é valioso. E a cada dia que vai passando, a gente esquece do ponto principal. O relacionamento, gente, ele é a maior bênção que Deus te deu. Porque se você pensar como seria dividir essa vida só com você mesmo, né? Como seria não ter ninguém para partilhar, para dividir o seu sofrimento, aquele momento insólito, quando você não tem uma resposta, quando a vida te dá um cascudo que você não consegue aguentar. Já pensou, você não tem ninguém para te ouvir? Do que vale as suas conquistas? Do que vale as coisas que você melhora a seu respeito? As coisas que você consegue entender se você não tem com quem compartilhar? Do que vale a vida se não tem ninguém para celebrar conosco? Se a gente pensar, né, nessa questão, relacionamento é a maior bênção que Deus nos entrega por esse motivo. Porque a maior bênção de poder compartilhar a vida com o outro e realmente estar interessado em uma outra pessoa além de nós mesmos. Se relacionar é o melhor exercício que você faz para não se tornar um narciso, para vencer o seu próprio ego. Porque quando você se interessa pela vida de outro com tanto amor como você se interessa pela sua, né? Porque aí vai falar, não, mas eu me doei tanto pelo outro, eu me dou muito pelo outro. Vamos parar um pouquinho e tirar o sofrimento e pensar assim: se Deus me deu a bênção de ter uma outra pessoa, como eu poderia aproveitar essa bênção para fazer valer a pena e meu dia ser melhor hoje? Porque você já fez isso no passado, senão você não teria conquistado essa pessoa que está do seu lado. Você só esqueceu o quanto isso é importante e foi deixando isso de lado.